أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Vamos falar um pouquinho sobre Fátima az-Zahra, salamullah alayha, a filha do mensageiro de Deus, profeta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhi wa alihi wa sallam. Fátima az-Zahra, que a paz esteja com ela, quando ela viu que o desvio se espalhou na comunidade islâmica, né? Quando ela viu que sua herança está sendo usurpada pelo governo, quando viu o povo muçulmano voltou às costas, ela decidiu fazer um sermão para orientar, ou seja, reorientar o povo muçulmano, para restaurar os princípios da religião islâmica. O sermão de Fátima foi feito somente alguns dias após a morte do mensageiro de Deus. Esse sermão é conhecido de sermão de Fadak. Na verdade, a gente, nesse vídeo, vai falar sobre a visão de Fátima az-Zahra sobre os princípios da religião islâmica. Como ela enxerga, né, as práticas, a fé islâmica. Vamos começar a fala de Fátima az-Zahra, que seria uma luz para o caminho dos novos muçulmanos. Os novos muçulmanos que faz pouco tempo, ou faz muito tempo, que fizeram conversão para o islamismo, já são muçulmanos, já fazem parte da comunidade islâmica no Brasil. Às vezes, eles não conhecem profundamente o motivo, né, das práticas, das crenças islâmicas, né? A filosofia atrás de tudo, a sabedoria atrás de tudo. E Fátima, nesse sermão, uma das partes desse sermão que eu escolhi para vocês falar, né, nos explica, nos ilumina, que seria uma palavra bem interessante. Vamos começar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Fátima az-Zahra, salamullah alayha. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Disse Fátima, a filha do mensageiro de Deus: فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ. Deus dispôs a fé como purificação para vossos corações da vileza da idolatria. Porque Deus estabeleceu a fé, ordenou a fé, a ter fé. Porque a fé é uma purificação que faz nos afastar, nos distanciar da idolatria. Ela continua: وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. A reza, a oração, como forma de repelir a soberba. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ. O dízimo, a caridade, como purificação de vossas almas e incremento de vossas graças. Qualquer escola islâmica, não islâmica, qualquer religião, quando a pessoa adota, ela busca purificar seu coração, fazer algo para evoluir sua espiritualidade. Mas Fátima nos orienta assim: você quer purificar teu coração? Faz o quê? Faz caridade. Ajuda os necessitados, ajuda os pobres. Este ato vai purificar teu coração. Continua assim: وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. O jejum como consolidação da sinceridade. وَالْحَجَّ تَشْدِيدًا لِلدِّينِ. A peregrinação a Meca como levantadora da religião. Essa união dos muçulmanos, essa união islâmica, que é realizada todos os anos no mês 12º no calendário islâmico, na cidade sagrada de Meca, é uma manifestação da grandeza do Islã. É uma manifestação da grandeza do Islã. وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ. A justiça para harmonizar os corações. Deus estabeleceu a justiça, ordenou a justiça para fazer o quê? Para harmonizar os corações. Essa parte é muito importante. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ.
وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. Deus estabeleceu, ou seja, Deus ordenou aos muçulmanos a nos obedecer aos Ahlul Bayt do profeta Muhammad, aos familiares do profeta Muhammad, como ordem para a comunidade. E nossa liderança como salvaguarda da diversificação. Para não acontecer diversificação, Deus ordenou a nação islâmica a obedecer aos familiares do mensageiro de Deus, Ahlul Bayt, a família purificada do santo mensageiro de Deus. Isso é muito, muito, muito importante. Ela continua assim: وَالْجَهَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ. O jihad, o esforço sagrado, defender da comunidade islâmica como grandeza para o Islã. Porque Deus mandou fazer jihad contra os incrédulos, contra os inimigos do Islã, para realizar essa grandeza, para que o Islã prevaleça sobre todas as religiões. Isso seria uma defesa da comunidade islâmica. وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِجَابِ الْأَجْرِ. A paciência como ajuda até que chegue a recompensa. Temos um versículo do Alcorão Sagrado que fala: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Pedem ajuda da oração, conexão com Deus, quando você tem problema na tua vida. Em primeiro lugar, o Alcorão Sagrado nos recomenda a praticar a oração. Conecta com Deus, aproxima mais de Deus, fala com seu Senhor. E depois a paciência, perseverança. وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ. Deus estabeleceu recomendar o bem, ordenou aos muçulmanos recomendarem para o bem, para que fosse um benefício geral da nação. وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِغَايَةً مِنَ السَّخَطِ وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنَامَةً لِلْعَدَدِ. Deus ordenou a benevolência para com os pais como refúgio da cólera divina e manter laços de parentesco entre os familiares como um meio para alongar a vida e aumentar o número das pessoas, indivíduos. وَالْقِصَاصَ حِسْنًا لِلدِّمَاءِ. O talião para evitar o derramamento de sangue. Quando uma pessoa mata outro, no Islã manda matar ele, né? Isso é uma lei na religião islâmica. Mas Fátima está nos ensinando por que Deus deixou essa lei, talião. É bom saber, esse assunto é muito interessante. Os herdeiros, né? Os herdeiros do vítima vão ter três opções. Ou eles podem fazer talião, matar da mesma forma que ele assassinou seu pai, não seus pais, a mãe deles, não sei, qualquer pessoa. Ou eles perdoarem, eles podem perdoar ele. Vamos perdoar você, você fez esse ato, esse pecado tão grave, mas vamos perdoar você. Ou, na jurisprudência islâmica, falam assim, eles podem perdoar, mas do lado desse perdão, vocês precisam, ou seja, podem receber um dinheiro. A dia, ou seja, o dinheiro de sangue. Podemos traduzir bem simples dessa forma. Mas o motivo desse talião que existe na religião islâmica, Fátima fala assim, para evitar o derramamento de sangue. Para que a pessoa, os assassinos, para que os corruptos, os pecadores, os criminosos, não andam na rua, não andam na cidade, matando as pessoas, assassinando as pessoas, sem ter medo do que vai acontecer depois. Deus deixou essa lei e deixou, que podemos dizer, semeou essa semente de medo no coração dos criminosos. Se você pratica tal ato, você será morto, né? Deus, no islamismo, não manda matar as pessoas, não. Mas deixa uma lei, né? Deixa uma lei que vai limitar os criminosos. وَالْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضًا لِلْمَغْفِرَةِ.
Fátima fala assim, Deus estabeleceu o cumprimento das promessas e votos para que se manifesta a indulgência divina. Quando as pessoas fizeram uma promessa, um voto, para realizar tal ato, um ato. Quando cumprem, isso faz se manifestar a indulgência de Deus, perdão de Deus, a misericórdia de Deus. وتوفية المكائل والموازين تغييرا للبخس. A honradez em dar o peso e a medida para evitar o menoscabo. E continua Fátima az-Zahra, وَالنَّهْيَ أَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ. Proibição de tomar embriagantes como forma de afastar o abominável e impuro. Para que a pessoa, para que o ser humano se afasta de abominável e impuro, Deus estabeleceu, ou seja, proibiu tomar bebidas alcoólicas, embriagantes, que tira a consciência do ser humano. واجتناب القذف حجابا عن اللعنة. O impedimento da acusação contra as mulheres castas como uma proteção contra a maldição divina. Esse respeito que o muçulmano tem que ter em relação das mulheres castas. O muçulmano não pode acusar elas. Deus deixou essa lei para fazer o quê? Uma proteção contra a maldição divina. Fátima fala assim, quando o muçulmano, uma pessoa acusa outra pessoa, ele faz cair a maldição de Deus. Deus tira a misericórdia, Deus tira sua misericórdia de uma comunidade, de uma sociedade, podemos dizer de uma família, né? Que as pessoas acusam outros. وَتَرْكَ السِّرْقَ إِيجَابًا لِلْعِفَّةِ. O afastamento das posses das pessoas como resposta à honestidade. Estabeleceu o afastamento das posses das pessoas como resposta à honestidade. E Fátima az-Zahra continua assim e finaliza essa parte. وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصًا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ. Deus proibiu o politeísmo para que fosse toda a adoração direcionada à sua unicidade no senhorio, né? Para que as pessoas adoram Deus, a fonte da misericórdia, a fonte da beleza, a fonte da perfeição. Deus proibiu o politeísmo para que as pessoas direcionam todas as suas adorações, toda a sua submissão a Deus Altíssimo seja. فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Fátima deixa mais um testamento, mais um conselho para o povo muçulmano. Temei a Deus da forma em que se deve. Não morreis sem que sejais muçulmanos. وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Obedecei a Deus naquilo que vos há ordenado e proibido, já que só temem a Deus dentre seus servos aqueles que têm conhecimento. Palavra de Fátima, a senhora das mulheres do universo, a pessoa mais amada pelo profeta Muhammad, o fruto do coração do mensageiro de Deus, a luz dos olhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vamos conhecer mais as sabedorias de Fátima, as sabedorias islâmicas, para percorrer nesse caminho com mais conhecimento, conscientemente, né? Sabendo a filosofia, a sabedoria da religião islâmica. Não vamos prolongar mais que isso.
Que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah.